Era uma vez, numa clareira ensolarada no coração de uma floresta mágica, vivia uma família de coelhinhos. Havia a mamãe coelha, o papai coelho e seus 7 filhinhos. 6 deles eram brancos como a neve, com orelhas rosadas e olhos brilhantes. Seus nomes eram Pompom, Flocos, Neve, Nuvem, Algodão e Cristal. Eles eram inseparáveis, sempre brincando juntos sob o olhar atento dos pais. Mas o 7º coelhinho era diferente. Seu nome era Avelã e ele tinha uma pelagem marrom claro, da cor de avelãs tostadas. Avelã era o mais curioso de todos. Enquanto seus irmãos se contentavam em rolar na grama macia, ele sonhava em explorar o que havia além da clareira. Certa manhã, enquanto os 6 coelhinhos brancos estavam ocupados em uma divertida caça às cenouras, Avelã viu algo que nunca tinha visto antes. Uma borboleta azul celeste, cujas asas brilhavam como joias. Fascinado, ele decidiu segui-la, saltitando silenciosamente para não assustá-la. A borboleta dançava no ar, levando-o cada vez mais para dentro da floresta, por caminhos que ele nunca havia percorrido. Ele estava tão concentrado na borboleta que não percebeu o quão longe estava indo. Quando finalmente a borboleta desapareceu no alto das árvores, Avelã olhou ao redor e percebeu que estava perdido. A clareira familiar havia desaparecido. De volta à clareira, o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Os 6 coelhinhos brancos terminaram sua brincadeira e perceberam que Avelã não estava com eles. Eles o procuraram por toda parte, atrás dos arbustos de frutas vermelhas, dentro das tocas vazias, mas não havia sinal dele. A preocupação tomou conta de seus coraçõezinhos. Eles correram para contar aos pais. Mamãe e papai coelho ficaram muito preocupados, mas tentaram acalmar seus filhotes. Não se preocupem, disse papai coelho com a voz firme. Amanheceremos cedo e todos juntos vamos procurar por Avelã. Na manhã seguinte, assim que os primeiros raios de sol tocaram o chão da floresta, os 6 coelhinhos brancos se reuniram. Eles estavam determinados. Não podemos esperar, disse Pompom, o mais velho. Avelã é nosso irmão. Precisamos encontrá-lo. Os outros concordaram. Com as orelhinhas em pé, cheias de coragem, eles se despediram dos pais, prometendo tomar cuidado, e partiram em sua grande jornada. A floresta, que antes era seu playground, agora parecia um lugar vasto e misterioso. Eles não sabiam por onde começar, mas seguiram seus instintos, farejando o ar em busca de qualquer cheiro familiar. O primeiro amigo que encontraram foi um esquilo sábio chamado Caju, que estava ocupado guardando nozes em um tronco oco. Com licença, senhor esquilo, disse Flocos timidamente. O senhor viu um coelhinho marrom passando por aqui? Ele é nosso irmão, Avelã. Caju parou o que estava fazendo, coçou o queixo com uma patinha e pensou. HMM, um coelhinho marrom. Sim, vi um coelhinho muito curioso seguindo uma borboleta azul na direção do riacho sussurrante. Ele parecia muito animado. Agradecendo ao esquilo, os 6 irmãos se sentiram cheios de esperança e correram na direção indicada. O riacho sussurrante era lindo, com águas cristalinas que cantavam ao passar pelas pedras lisas. Mas também era largo. Como eles iriam atravessar? Enquanto pensavam, uma tartaruga idosa e gentil, chamada Dona Telma, emergiu da água. Para onde vão com tanta pressa, pequeninos? Ela perguntou com uma voz suave. Nuvem explicou a situação, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Telma sorriu. Subam na minha casca, disse ela. Eu os levarei para o outro lado. A correnteza é forte para patinhas tão pequenas. Gratos, os coelhinhos subiram em suas costas fortes e foram transportados em segurança para a outra margem. Do outro lado, a floresta ficava mais densa. As árvores eram altas e formavam um teto de folhas verdes. Os coelhinhos começaram a sentir um pouco de medo. De repente, eles ouviram um farfalhar nos arbustos e se encolheram. Mas quem apareceu foi uma raposa de pelos ruivos e olhos inteligentes. Não tenham medo, disse ela, percebendo o susto deles. Meu nome é Flora. Ouvi dizer que procuram um coelhinho marrom, Cristal, o mais corajoso. Deu um passo à frente. Sim, é o nosso irmão Avelã. Flora balançou a cabeça. Eu o vi. Ele parecia um pouco perdido e estava indo em direção ao campo das flores cintilantes. Ele me perguntou qual era o caminho mais seguro. Tenham cuidado, a floresta pode ser traiçoeira. Seguindo o conselho de Flora, os coelhinhos continuaram sua busca. O campo das flores cintilantes era um espetáculo à parte. Flores de todas as cores imagináveis brilhavam sob a luz do sol, mas Avelã não estava lá. Sentados entre as flores, eles começaram a desanimar. Foi quando uma coruja majestosa, que dormia em um galho alto, abriu um olho. Seu nome era Professor Corujão.
Por que essas carinhas tristes, jovens coelhos? Ele Piu, Algodão contou toda a história, desde o desaparecimento de Avelã até aquele momento. O professor Corujão, que via tudo de cima, sabia exatamente o que tinha acontecido. Seu irmão é um explorador de coração, disse ele. Ele seguiu a borboleta azul até a caverna dos cristais ecoantes. Ele não está perdido, apenas maravilhado. A entrada da caverna fica logo após aquele grande carvalho antigo. O coração dos 6 coelhinhos se encheu de alegria. Eles agradeceram efusivamente ao professor Corujão e correram na direção apontada, com as energias renovadas. Finalmente, eles estavam perto. A entrada da caverna dos cristais ecoantes era escura e um pouco assustadora. Mas os coelhinhos entraram juntos, um ao lado do outro, para dar coragem uns aos outros. Lá dentro era mágico. As paredes eram cobertas por cristais que brilhavam em tons de azul, verde e roxo, refletindo a pouca luz que entrava. E cada som que faziam ecoava de forma melodiosa. E então, eles o viram. Lá no fundo da caverna estava Avelã, sentado em frente a um cristal gigante, olhando fascinado para seu próprio reflexo e para a borboleta azul, que descansava calmamente sobre o cristal. Avelã, eles gritaram em uníssono. O som ecoou pela caverna como uma canção. Avelã se virou, surpreso e imensamente feliz. Ele correu na direção de seus irmãos e eles se envolveram no maior e mais apertado abraço de coelhos que a floresta já vira. Eu estava tão fascinado que perdi a noção do tempo, explicou Avelã. Mas eu não estava com medo. Eu sabia que vocês viriam me procurar. Pompom sorriu. Nós sempre viremos. Somos uma família com a ajuda da borboleta azul, que parecia conhecer todos os atalhos. Os 7 coelhinhos encontraram o caminho de volta para casa. Quando chegaram à clareira, mamãe e papai coelho correram para abraçá-los, aliviados e orgulhosos. Naquela noite, a família se reuniu sob as estrelas. Avelã contou sobre sua incrível aventura e seus irmãos contaram sobre os amigos que fizeram pelo caminho. Eles aprenderam que a floresta não era um lugar para se temer, mas um mundo cheio de maravilhas e amigos dispostos a ajudar. E, o mais importante de tudo, eles aprenderam que, não importa o quão diferentes fossem ou quão longe a curiosidade os levasse, o laço que os unia como irmãos era a força mais poderosa de todas. E assim, os 7 coelhinhos viveram muitas outras aventuras, mas sempre, sempre juntos. Obrigado por assistir a esta história encantadora. Se você gostou da jornada dos coelhinhos, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma nova aventura. Até a próxima!